Obrigado. Obrigado, Milka. Obrigado a todos vocês. Muito bom estar aqui com vocês em Portugal. Minha segunda vez em Portugal, mas faz bastante tempo que eu vim a primeira, então. E nessa segunda que eu estou passando mais tempo, principalmente tempo com a família da Milka, que é, para nós, o que é mais importante. Nós servimos um Deus de relacionamento e comunhão, amém? E família, Deus sagrado da família. É muito importante a gente viver em família. E quantos de vocês estão aqui, você veio com um familiar? Amém, que bom, que importante. E é muito importante também nós fazermos parte da família de Deus. E eu sei que tem muita gente que está assistindo pelo YouTube também. Eu quero encorajar você que está nos assistindo, que você não faz parte de uma família espiritual, você esteja orando, pedindo a Deus que te mostre, te direcione, porque o desejo do Pai é que a gente viva em família. Família faz toda a diferença em nossa vida, amém? Deus é um Deus de relacionamento, a gente vê isso por toda a Bíblia. Eu quero falar um pouco sobre isso agora, e alguns pontos que Deus colocou no meu coração, principalmente ao vermos Deus como nosso Pai. Então abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler em Lucas capítulo 15, versículo de 11 a 24, é a parábola do filho pródigo, bem conhecida por nós. É um texto maravilhoso que o Senhor compartilhou, essa história que Jesus compartilhou. E que, embora tenha sido compartilhada há mais de 2000 anos atrás, ela continua ainda muito relevante para nós hoje. Como todas as palavras que vieram da boca de Jesus, né? Então, em Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 24. Diz assim: Disse-lhe mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Versículo 14. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidade. Versículo 15. Então foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava ele encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam. Ninguém, porém, lhe dava nada. Versículo 17. Caindo, porém, em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão? Eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. Versículo 20. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda de longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E disse o filho: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e põe-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e regozijemo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado pela tua palavra. Paizinho, eu te peço que o Senhor envie os teus anjos para guardarem a proclamação da palavra nesse lugar, Pai. Ó Deus, eu te peço que o Senhor venha trazer revelação do teu Espírito Santo para a nossa vida hoje. Fala ao nosso coração, nós queremos, precisamos de Ti. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa história é muito comum, muito conhecida, é comum nós ouvirmos nas igrejas essa ministração. Se você já é cristão há algum tempo, provavelmente você já deve ter lido esse texto outras vezes. E eu trouxe algumas considerações que eu acredito que vão ser importantes para nós, no que diz respeito a entendermos melhor o nosso relacionamento com Deus. E a primeira coisa que eu quero destacar é que no nosso processo, nossa caminhada com Deus, muitas vezes nós ainda não recebemos a revelação
de que somos filhos. E Deus, muitas vezes, é um ser muito distante de nós. Você se converte numa igreja evangélica, acredito que você está fazendo esse seminário aqui, você é evangélico, talvez você tenha vindo convidado por alguém, mas as chances são que a maioria das pessoas ouvindo essa palavra já tenham um relacionamento com Deus. Mas muitas vezes nós, na nossa caminhada com Deus, no nosso histórico, nas igrejas por onde passamos, onde aprendemos, muitas vezes Deus é colocado muito distante de nós. Talvez até você tenha feito parte de uma igreja saudável que te ajudou a entender Deus como Pai, mas mesmo assim é difícil termos esse entendimento, porque não é algo que você pode conseguir por si mesmo. Obrigado. Não é algo que você pode simplesmente dizer assim, vou ler um livro e vou aprender. Não é uma filosofia, não estamos falando de informação, nós estamos falando de relacionamento. Em relacionamento, só tem uma forma de você adquirir, só tem uma forma de você crescer no relacionamento, é você passando tempo com a pessoa. Não só passando tempo, mas passando tempo de qualidade com a pessoa. Quando você passa tempo de qualidade com uma pessoa, você se dá a conhecer para ela, você mostra quem você realmente é, você ri junto, você parte o pão junto, você passa dificuldade junto. E com o passar do tempo, vocês vão se conhecendo melhor, vocês vão sabendo como um ou outro reage de uma certa situação, diante de uma certa situação, e vocês vão crescendo naquele relacionamento. E com Deus, o propósito de Deus, o chamado de Deus, o desejo do coração de Deus, é que nós também vivamos em relacionamento com Ele. Não só relacionamento, mas relacionamento íntimo com Ele. Tem um estudo que às vezes eu ministro, que eu falo sobre relacionamento íntimo, e a gente vê que a palavra que Jesus usa para conhecer é a palavra grega gnosko, o verbo grego gnosko, significa conhecer, mas não é só conhecer, mas é um conhecer intimamente. Gnosko, conhecer intimamente, conhecer profundamente. Por isso, naquele texto que você vê Jesus dizendo que no final dos tempos, muitos chegarão para Ele e dirão, Senhor, em Teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos tantas coisas. Jesus diz assim, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. E aí, uma vez eu pensei e disse assim, mas como assim? Jesus sabe de todas as coisas, como tem alguém que Ele não conhece? E quando a gente aprofunda no estudo desse texto e de outros mais, a gente entende que Jesus está falando, nunca tive intimidade com vocês. É diferente. Você conhece, por exemplo, quem é, digamos aqui, um cantor famoso aqui de Portugal. Me diga o nome de um cantor famoso. Hein? Fala alto para eu ouvir. Tony Carreiro, é isso? É um cantor famoso de Portugal. Então, você conhece o nome dele, sabe quem ele é, sabe o que ele faz, sabe o que canta. Quem? Esse é mais antigo, esse é da outra geração. Você fica entregando a tua idade, cara, falando de fita cassete. É o Tony Carreiro que a gente está falando aqui. Mas a gente não tem intimidade com ele, não é? Sabe quem é, conhece o nome. Vamos lá, por exemplo, você sabe o nome da presidente do Brasil, não sabe? É a Dilma. Pelo menos ainda é, né, por enquanto. Está esquisito pro lado dela, mas ainda é. Só que a gente não tem intimidade com ela. A gente sabe o nome, a aparência, o que ela acredita, algumas coisas que ela fala. E muitas vezes tem gente que tem esse relacionamento com Deus, tem um conhecimento teórico de Deus, tem um conhecimento assim, do nome de Deus, sabe o nome de Jesus, sabe o que Jesus acredita, o que ele pregou, onde que ele viveu, o que ele fez, as histórias que ele contou, mas não conhece Jesus intimamente. E é isso que ele fala, ele diz assim, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci, no sentido de que nunca tive intimidade com vocês. Não basta conhecer a Jesus, é necessário ter intimidade com Ele. Não basta conhecer a Deus, é necessário ter intimidade com Ele. E é muito interessante que o equivalente no hebraico é verdade também. O verbo conhecer no hebraico, por isso que lá no Velho Testamento,
você lê assim: e Adão conheceu Eva e geraram um filho. E aí a pessoa que não tem muito entendimento falou: mas como é que assim, conheceu, já gerou um filho? Não é mal conheceu, né? Mas não é, porque o verbo significa ter intimidade. E nesse caso é a intimidade profunda, a intimidade de marido e mulher, a intimidade que gera vida, sabe? Por isso que a tradução diz conheceu, porque é esse conhecer de intimidade, é isso que Deus quer ter com a gente. Não basta conhecer a Deus, saber que Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É necessário ter intimidade com o Pai. E como é que você tem intimidade com uma pessoa? A gente já falou aqui no comecinho. Uma das formas que você tem de ter intimidade com alguém é passar tempo com essa pessoa. Passar tempo. Passar tempo com Deus. Eu sei que você já ouviu isso antes, mas eu quero te encorajar. Isso tem que ser algo que se torne uma prática na tua vida. A gente tem, às vezes, facilidade de passar tempo com um monte de coisa. E quanto mais você gosta de alguma coisa, mais rápido o tempo passa quando você faz aquilo. Quanto menos você gosta da sua atividade, mais arrastada ela é. Quanto menos você gosta, você está fazendo alguma coisa que você não gosta, você olha no relógio, 6:01. Aí você faz, você não gosta do negócio, você se esforça, quando você olha, 6:02. Você fala: pelo amor de Deus, vou morrer aqui fazendo esse negócio. Tem gente que é muito triste isso, mas tem gente que tem trabalho, trabalha com coisas que não gostam de fazer. Estão ali obrigados porque precisam do salário no final do mês, e foi aquilo ali que eles conseguiram, e a crise, né? Está todo mundo falando de crise. Então, quem conseguir emprego hoje em dia, bota a mão para o alto, não é isso? Dê glórias a Jesus, mas muitas vezes tem gente que vai por obrigação. Eu tenho que cumprir esse horário, eu tenho que fazer o meu papel, mas a hora não passa. Pior ainda quando tem relógio na parede, né? E o cara está trabalhando aqui de vez em quando, ele olha. E ele olha e o negócio parece que não anda. Olha. Mas quando você está fazendo uma coisa que você gosta, coisa é agradável, você está dando risada, você está ali se divertindo, você nem preocupa por olhar o relógio. Quando você vê, meu Deus do céu, já passou a hora, já acabou, e a atividade parece que foi rápido demais. Por quê? Porque você tem prazer no que você está fazendo. E assim deve ser nosso relacionamento com Deus. Nós devemos buscar passar tempo de qualidade com Deus. E o nosso tempo de qualidade com Deus, ele não deve ser um tempo que a gente faz por obrigação. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar. Não. É até bom ter disciplina, é importante ter disciplina. Mas a disciplina ela não gera intimidade. Disciplina não gera intimidade. A disciplina é importante e ela pode te beneficiar de vários aspectos, mas a intimidade, ela só é adquirida através de tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Eu lembro que eu era garoto e eu lia sobre os grandes heróis da fé, homens como Paul Yang-cho, pastor da maior igreja da Coreia, 1 milhão de membros. E aí, estava lendo sobre ele, dizia que ele orava todo dia de 4 da manhã às 8 da manhã. De 4 da madrugada às 8 da manhã. Ele tinha essa disciplina, ele levantava cedo. O oriental tem muito isso, né? Asiático, muito disciplinado. Ele levantava 4 da manhã, ele orava até às 8. Aí 8 horas ele ia para o escritório trabalhar lá na igreja. Eu falei, eu quero ser como ele, eu quero ser também assim, um homem de Deus, então eu vou fazer igual ele, vou orar como ele. E aí fiz um propósito, vou começar a acordar todo dia cedo, 3:30 da manhã, eu faço um café forte. E aí eu vou orar de 4 às 8, depois eu vou. Na época eu era seminarista, estava fazendo seminário para ser pastor. Eu falei, depois eu vou para o seminário, que a aula começa às 9, tem um horário de 4 às 8, depois eu vou para o seminário. Comecei a fazer, todo animado, todo empolgado. Primeiro dia, acordei cedo, tomei um banho, fiz uma garrafa de café. Aí levei minha garrafa de café para a salinha lá para eu orar. E comecei a orar. 3 minutos depois, não tinha mais nada para dizer. Eu falei, meu Deus, o que eu vou orar agora? Já orei tudo que eu tinha para orar. Não sei mais o que eu oro. Aí eu lembrei que eu tinha um almanaque de intercessão missionária. Um livro igual o catálogo telefônico, assim grosso, com o nome de todos os missionários, onde eles estavam, em que país estavam, qual era a necessidade que eles tinham naquele país.
E aí eu vou fazer isso, eu vou orar pelos missionários. Eu peguei aquele livro grosso, igual um catálogo telefônico, comecei a orar. Comecei na letra A, né, porque era por ordem alfabética de país. Aí comecei a orar ali na letra A, digamos, Argélia. Orar pelos missionários na Argélia. E orando, e o tempo não passava. Eu olhava no relógio, e 4:01. E ora, 4:02. E ora. Jesus amado, já estava olhando aqueles missionários cansados, cochilando em cima do livro. Olha, e dá-lhe café. A garrafa de café acabou, era 4:30 da manhã ainda. Eu falei, meu Deus, ainda 3h30 ainda para passar. Meu Deus, como é que esse coreano miserável consegue fazer isso? Como que esse homem consegue fazer isso? Não é possível, gente, isso não é de Deus. Mas eu fiz o propósito, eu vou pagar. E fiquei ali sofrendo, aquela sofrência. E consegui terminar o meu horário, sair de lá me arrastando. Fui para o seminário, mas foi um dia horrível. Aí depois do seminário eu ainda ia trabalhar. Trabalhava de meio período para pagar minhas despesas e tal. No trabalho, cochilando, né? Eu era assistente de padaria. Trabalhando na padaria, comecei a trocar as prateleiras todas. Botava o pão no lugar da rosca, a rosca no lugar da torrada, tudo errado, tudo cochilando na massa. No dia seguinte, mesma coisa, só que dessa vez eu fui mais desanimado. Falei, meu Deus, o que vai ser de mim? Segundo dia, já não estou aguentando mais. Foi o mesmo sofrimento. No terceiro dia, eu não aguentei mais. No terceiro dia, eu falei para... Aí eu comecei lá, era umas 5, 6 da manhã, já não estava aguentando mais. Eu falei assim, gente, mas coisa horrível, que coisa horrível. Comecei a falar para Deus, Senhor, que peso, que coisa horrível. Eu pensei que eu ia chegar aqui, que eu ia sentir tua presença, que ia ser um tempo maravilhoso. Não estou sentindo nada. Estou sentindo sono, cansaço, boca amarga com esse café forte que eu fiz. Estou sentindo vontade de voltar para a cama. E comecei a falar para Deus, poxa, mas que coisa, você não me responde, não sinto tua presença, estou aqui intercedendo pelos teus servos aí, ó, não estou sentindo nada, está horrível. E comecei a falar para Deus, tudo estava no meu coração, abrindo assim, sabe, zangado, chateado, que eu não estava sentindo a presença dele, terceiro dia já e tal. E aí, de repente, eu senti a presença de Deus, muito forte. Invadiu aquele lugar, eu senti aquela presença, falei, Senhor, o Senhor está aqui, me respondeu. Falei, mas não estou entendendo nada. Porque quando eu fiz tudo direitinho ali, intercessão, orando e tal, o Senhor não veio. Me senti vazio. Agora que eu botei o livro para o lado e rasguei o coração e comecei a falar zangado contigo, tudo que eu estava me chateando, você apareceu. E aí Deus falou comigo, Ele falou, sim, porque o que eu mais quero de você é a tua sinceridade. É o teu coração. Não me agrada de sacrifício. Eu me agrado de coração. Então, mesmo que o que tem no seu coração seja reclamação, é isso que eu quero. Porque é verdadeiro, não é hipocrisia. E eu comecei a chorar muito, pedir perdão. Falei, Deus, me perdoa, porque eu quis tornar um ato religioso em algo que me aproximaria de Ti. E aí o Senhor me explicou, eu entendi, eu aprendi, recebi essa revelação. Que o que Deus quer é tempo de qualidade com a gente. Não que você não vai ter disciplina de ler a Bíblia. Eu tento, eu já li a Bíblia toda mais de 20 vezes. E eu tento ler todo ano novamente, eu acho muito bom. O livro de Atos eu leio várias vezes, o Novo Testamento, durante o ano, porque eu gosto de ler. Mas eu tento ter disciplina de ler a Bíblia toda. Eu acho importante ter disciplina de oração. É importante ter disciplina de leitura bíblica. É importante ter disciplina de participar das reuniões da igreja. Mas a disciplina não pode substituir o relacionamento. É como, por exemplo, se você tem um filho ou uma filha e você disciplina o teu filho ou a tua filha para que eles possam aprender. Mas a disciplina não pode substituir a conversa. Hoje em dia nem tanto, mas antigamente os pais batiam muito nas crianças, pegava vara, batia com chinelo. E muitas vezes ficava só isso, ficava só na disciplina. Mas não tinha a conversa. Quando o certo é aquele pai, aquela mãe sentar com aquela criança e falar, filho, você está entendendo? Você viu que não pode? Por que mamãe fez isso? Por que papai fez aquilo? E explicar, e conversar, e ter relacionamento com a criança.
Porque a disciplina sozinha, ela acaba gerando revolta. Mas se a disciplina é aplicada com amor, aí sim ela gera o fruto desejado, que é o respeito, é o carinho, é a obediência sincera. E aquela criança vai obedecer, não porque ela está com medo de ser punida, mas ela vai obedecer porque ela ama aquele pai, ela ama aquela mãe, ela quer ter conexão, ela quer ter relacionamento. E Deus quer ter conexão com a gente, Ele quer ter relacionamento conosco. Mas muitas vezes nós somos impedidos de prosseguirmos, de avançarmos no nosso relacionamento, na nossa intimidade com Deus, porque muitas vezes nos falta arrependimento. No versículo 17, diz assim: caindo, porém, em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Versículo 17. Ali há um momento de arrependimento. Ele se arrepende do que ele fez, ele se arrepende de onde ele está. A palavra arrependimento no grego, ela é metanoia, ela é uma mudança de pensamento. Ele muda a maneira que ele estava pensando. Antes ele pensava em sair de casa e se afastar do pai. Agora ele muda a maneira que ele pensa, ele começa a se lembrar de como o pai é bom. Poxa, meu pai é muito bom, ele trata bem até os funcionários, ele trata bem até os escravos. O escravo, o servo mais pobre do meu pai tem abundância de pão. E eu estou aqui querendo comer a comida dos porcos e não me deixam. E há um momento ali de arrependimento. Sabe, na nossa caminhada com Deus, nós precisamos viver em constante arrependimento. Uma pessoa sábia, ela se arrepende. O tolo, ele não se arrepende. O tolo acha que está tudo certo, não precisa mudar nada, fazer nada diferente. Por que eu digo que o tolo, porque que isso é tolice? Porque todo mundo sabe, e você vai concordar comigo, que o ser humano erra. Errar, tem até uma frase que diz: errar é humano. Você é humano, você erra. E se você erra, é lógico que o certo seria você poder se arrepender do seu erro e dizer: não vou errar mais aqui. É como se você estivesse no caminho e descobrisse que naquele caminho ele tem um buraco. E porque você estava distraído a primeira vez, você pisou no buraco, caiu no buraco. Mas a próxima vez que você passar no caminho, você vai aprender com o seu erro. Vai mudar a maneira que você pensa, se arrepender e dizer: não vou pisar mais naquele buraco, vou desviar dele. Isso é o arrependimento. O arrependimento gera mudança de comportamento. Veja bem, o arrependimento em si não é a mudança de comportamento. O arrependimento é a mudança de pensamento, é a metanoia, é a mudança da percepção que gera a mudança de comportamento. A mudança de comportamento, ela vem subsequente à mudança de pensamento. A mudança de percepção. Então ele muda a percepção dele e ele diz: o arrependimento gera mudança de comportamento. Veja bem, o arrependimento em si não é a situação em que ele está, ele pensa na bondade do pai dele e ele diz: eu estou no lugar errado. Muitas vezes você chega para uma pessoa e diz assim: olha para o seu passado, pensa aí nos últimos 20, 30 anos, tem alguma coisa que você se arrepende, que você faria diferente? A mudança de pensamento. A mudança de percepção. Não precisa ser nem os últimos 20 anos, pode ser os últimos 20 minutos. O sábio, ele quer sempre crescer, ele quer sempre melhorar, ele se arrepende às vezes da palavra que ele disse. Puxa, poderia ter falado isso de maneira diferente, né? Puxa, poderia ter encorajado o meu irmão. Uma vez eu fui ministrar numa igreja, e a gente na nossa igreja, a gente ensina muito sobre a cultura da honra. Honrar o nosso próximo. E a cultura da honra não significa que a igreja vai honrar o líder, não é isso. O apóstolo Pedro diz que nós devemos honrar a todos. A cultura da honra é ver Jesus no outro. Então eu trato o outro como se o outro fosse o próprio Jesus. E ao reconhecer Jesus no outro, eu recebo o galardão de Jesus na minha vida. Quanto mais você honra, mais abençoado você é. E a cultura da honra não significa que a igreja vai honrar o líder, não é isso. Exaltar a pessoa em público. Em outras palavras, nós nunca exortamos ninguém na frente de outra pessoa. Uma cultura que nós temos em nossa igreja. A exortação ela é para o privado. Você chama a pessoa no canto e você exorta. Para que ela não seja exortada, chamada a atenção na frente de outros, para que ela não fique envergonhada. Mas em público você exalta, você fala bem, você elogia.
né? Elogie a pessoa em público. Então, eu estava ministrando uma certa vez numa igreja, e antes de me entregarem o microfone para eu pregar, tinha o grupo de louvor. E o grupo de louvor tinha pelo menos umas 28 pessoas no grupo de louvor, todos devidamente uniformizados, pelo uniforme do grupo de louvor, ali ministrando. E eu só sei dizer para você que estava assim, digamos que não estava um dos melhores louvores que eu já ouvi até hoje, digamos assim, né? E aí eu cheguei num ponto que eu falei, meu Deus, não está dando mais para aguentar esse negócio. E aí o pastor tinha me dado o microfone e falou, fica à vontade, a hora que você quiser, o louvor ainda vai tocar em mais uma meia hora, mas depois, a hora que você quiser, você pode subir, interromper. Eu falei, posso? Não, o que você sentir de você fazer, você fica à vontade. Me deu o microfone. Na hora que ele me deu o microfone, eu já subi. Fiz sinal para o Ministério de Louvor parar. Aí foi parando, cada um dos instrumentos foi parando, pessoal. Eu falei, queridos, eu quero honrar a vida de vocês e abençoar a vida de vocês. E pedi para a igreja, estenda sua mão para cá, nós vamos orar por eles. Na próxima meia hora que nós louvaríamos, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abençoar o Ministério de Louvor. E começamos a orar pelo Ministério de Louvor. Eles baixaram os instrumentos e eles se sentiram tão honrados, ficaram tão felizes. O povo da igreja orando por eles. Chamei os irmãos para virem, alguns colocarem as mãos nos ombros, abençoar. Alguns até choraram. Foi bom para eles naquele momento, estavam precisando daquilo. E foi bom também para nós. Eles não terminarem. Mas eu poderia ter feito de outra forma, né? Eu poderia ter dito assim, irmãos, vamos interromper, porque está horrível esse negócio. Vocês têm que aprender a estudar e tal. E envergonhá-los, eles não seriam abençoados. Mas, dessa forma que foi feito, eles foram honrados, eles foram abençoados. Então, existe sempre uma maneira melhor de fazer alguma coisa. E se você é sábio, às vezes você fala uma palavra e pensa, puxa vida, perdi uma grande oportunidade de ficar quieto. Né? Tem gente que é habilidoso na área de perder a oportunidade de ficar quieto. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele era habilidoso nessa área. Ele perdia várias oportunidades de ficar quieto, né? Como, por exemplo, quando Jesus o chamou de Satanás, porque ele não soube ficar quieto. Então, uma pessoa sábia, ela vai olhar para o passado e vai dizer, poxa, eu poderia ter feito aquilo diferente, eu poderia ter dito aquilo diferente, eu poderia ter estudado isso melhor, eu poderia ter analisado melhor essa situação. E aí entra o processo de arrependimento. No nosso relacionamento com Deus, também é muito importante que a gente possa parar, analisar, como é que está a minha caminhada com Deus? Como é que está o meu crescimento, minha intimidade com o Pai? E procurar nos arrepender dos nossos erros, das nossas falhas. E ser sincero com Ele, Paizinho, me perdoa, hoje eu poderia ter passado tempo contigo, hoje não passei. Fiquei tão ocupado com o meu dia a dia, com minhas situações, com os meus afazeres, que acabei não parando para falar contigo, para orar, para buscar a Tua face. Eu me arrependo, Pai, me perdoa. Vou tentar fazer melhor amanhã. Amanhã eu quero passar mais tempo contigo. Amanhã eu quero ter mais intimidade. Amanhã eu quero separar para tudo, para dar atenção só para você. Quando a gente tem alguém especial na nossa vida, principalmente se é um relacionamento romântico, né, que está começando a desenvolver, aquele casalzinho jovem, né, que está começando a querer conquistar, eles vão parar tudo para fazer aquela pessoa se sentir a coisa mais importante da vida dele ou dela, não é assim? Principalmente o rapaz, né? O rapaz que quer conquistar a moça, ele fica consumido, como ele vai fazer, se ele vai comprar flores, se ele vai levar bombom, ele fica consumido com o pensamento de como eu vou fazer para agradar aquela moça, para que ela veja que ela é a coisa mais importante da minha vida. E é isso que Deus espera de nós, que nós também tenhamos um relacionamento, sabe, apaixonado por Ele, que a gente fique se preocupando, pensando como é que eu vou fazer para ter um tempo gostoso com Deus, como é que eu vou fazer para parar tudo aqui e buscar a face dEle, como é que eu vou fazer para que Ele se sinta amado por mim. Você já parou para pensar nisso? Que Deus tem a expectativa, que Deus quer se sentir amado por você. A gente fala muito sobre amar a Deus, mas às vezes nos esquecemos que Deus é uma pessoa, com sentimentos. Jesus chorou. A palavra de Deus diz, não entristeçais o Espírito Santo. Ele tem sentimentos. E uma das coisas que Ele quer é ter esse momento de intimidade conosco. Deus tem essa expectativa de que a gente se preocupe
em criarmos situações, em criarmos momentos, sabe? Aquele jantar à luz de velas com Jesus, aquela coisa só você e Ele, aquele tempo de qualidade com Deus, é isso que gera crescimento espiritual. Amém? Então é muito importante que a gente tenha esse momento de arrependimento. A segunda coisa que ele fez foi se humilhar. No versículo 18 diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. Em Lucas também, no capítulo 18, um pouco mais à frente, Jesus conta uma história muito interessante. A história de um fariseu, que é um homem religioso, e um pecador, um publicano, um homem pecador. E os dois foram orar. E Jesus conta que o fariseu se colocou de pé e orava. É muito interessante essa passagem aqui. Lucas 18, de 12 a 16. Diz que o homem religioso orava de si para si mesmo. Ele orava de si, a oração partia dele, mas era voltada para ele mesmo. Quer dizer, a oração dele não chegava a Deus. Tem muita gente aí religiosa, cuja oração não chega aos ouvidos de Deus. Aí a pessoa fica falando assim: poxa, por que eu oro tanto e Deus não me responde? É porque ele não está ouvindo. Não está nem chegando no ouvido dele. Está sendo uma oração de si para si mesmo, da pessoa para ela mesma. É a oração bumerangue. Volta. A oração não sobe. E ele dizia assim: ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como esse pobre pecador, publicano, ainda falando mal do outro. É claro que nas nossas igrejas a gente não tem isso, né? Ninguém fala mal de ninguém. Em Portugal não tem esse costume de falar da vida dos outros, né? Em Portugal ninguém fala da vida de ninguém, não fica... O pessoal que não tem esse costume de ficar perguntando as coisas para você: mas onde que você trabalha? E o que você faz? E mas como é que está lá? O pessoal não fica se metendo na vida de ninguém, não. Isso é coisa de Afeganistão, né? Síria, esses lugares assim. Aqui não tem isso. Nova Iguaçu, Madureira. Mas, não, imagina, brincadeira com o pessoal de Madureira. Se infelizmente é um mal que acomete todos nós, e nós devemos vigiar e nos podar para que esse mal seja extirpado do corpo de Cristo. E o religioso fala: nem ainda com esse publicano, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. E ele começa a se exaltar. Ele se acha, né? Ele se acha a última Coca-Cola do deserto. Ele está ali e ele ora de si para si mesmo, aquela oração bumerangue. Quer dizer, a oração dele não está nem chegando, nem na porta de entrada do céu, quanto mais no trono de Deus. Uma oração religiosa, uma oração vazia. E quantas vezes a pessoa está na igreja, está orando, está jejuando, está fazendo todas, cumprindo as obrigações, está achando que Deus é com ele. Não, eu estou fazendo tudo direitinho, eu venho na reunião, eu frequento as reuniões, eu venho com a minha esposa, né? Tudo bem que eu não sou muito firme, mas ela é mais firme que eu. Eu venho com ela, acompanho, eu faço bem ou mal, eu faço a minha parte, eu falo com Deus de vez em quando. Mas não é isso que Deus quer de nós. É preciso que haja verdadeiro quebrantamento no nosso coração. O filho pródigo, ele se humilha. E o publicano, ele também se humilha. Ele diz assim: o publicano, estando em pé de longe, não ousava sequer levantar os olhos ao céu. Olha a humildade do homem. Ele, para orar, primeiro, ele nem chegou muito no templo para orar. Ele não se sentia digno, ele foi de longe. E ele tem vergonha de levantar os olhos para o céu onde Deus está. E ele fica de cabeça baixa, quebrantado. E ele diz assim, ele bate no seu peito, quer dizer, se arrependendo, se humilhando. E ele diz: ó Deus, se propício a mim, pecador. Ele reconhece que ele é pecador. Sabe, não adianta você querer esconder alguma coisa de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece os seus erros, ele vê as suas falhas. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós devemos deixar toda hipocrisia de lado, todo fingimento de lado.
E a gente tem que ser honesto e sincero com Deus. Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe do meu erro, o Senhor sabe do meu pecado, o Senhor sabe da minha falha, o Senhor sabe da minha fraqueza. Mas eu me arrependo, Deus, eu não quero ser assim, eu não quero continuar com isso. Me lava, me purifica. E é um processo de quebrantamento diante do Pai. Um processo de se humilhar diante de Deus. E ele diz, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus diz assim, digo-vos que este foi justificado para a sua casa, e não o religioso, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas 18. Então é muito importante haver esse processo de humilhação, esse processo de quebrantamento diante de Deus. E deve ser um processo contínuo, deve ser uma busca contínua, uma busca contínua de quebrantamento diante de Deus, uma busca de uma autoanálise que você faz, sabe, no dia a dia. Se levanta de manhã, você vai tomar o seu café, você fala com o Pai e diz para Ele, Pai, sonda o meu coração, como dizia o rei Davi, não é? Sonda o meu coração, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho. É uma entrega, é um quebrantamento. Pai, eu não sei, Deus, eu não tenho confiança em mim mesmo, a minha confiança está no Senhor. Eu estou pensando, decidindo fazer isso, mas Pai, me guia pelo teu caminho. Se não é essa a tua vontade, eu não quero fazer. Como foi a oração de Jesus, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, Senhor, seja feita a tua. Sabe, tem muita gente em igreja, buscando a Deus, orando, tentando fazer tudo certo, mas que não prospera. Não vai para frente, a vida do cara não vai para frente. Ele faz de tudo, ele ora, ele jejua, ele faz de tudo, mas ele não prospera. Ele busca, ele dá dízimo, ele entrega oferta, mas ele não prospera. Por quê? Porque ele não está vivendo uma vida submissa ao direcionamento do Espírito Santo. Entende isso? Você pode cumprir todas as suas obrigações religiosas, mas se você não ouvir a direção do Espírito Santo, você não vai prosperar. Você precisa pedir ao Espírito Santo que guie cada passo que você dá. Porque quando nós nos submetemos à vontade dEle, nós nos sujeitamos à vontade dEle, é que nós somos levantados, nós somos exaltados, nós somos abençoados e nós prosperamos. Quando nós nos humilhamos à vontade, nos submetemos à vontade do Pai. Submissão. Submissão. O que significa submissão? Submissão a Deus. Submissão a Deus significa que Deus tem uma missão para você. Deus tem uma missão e você vem abaixo. A sua missão, a sua vontade é abaixo da vontade do Pai. Você anda em submissão. O problema é que tem gente que quer viver com sobremissão. Sobremissão. Primeiro o que eu quero, depois se sobrar tempo eu vejo o que Deus quer. Isso não é uma coisa que você para e decide fazer. É uma coisa que se você não prestar atenção, você se pega fazendo. Porque a natureza do ser humano, ela é carnal. A nossa tendência é buscar a nossa própria vontade. Por isso é importante que você faça como Jesus disse, que a cada dia devemos nos negar a nós mesmos. A cada dia devemos sondar o nosso coração. Pai, vem cá, Paizinho, falta só um tempo de qualidade contigo. Vem cá, Pai, vamos, eu quero conversar contigo, para falar do meu coração. Eu tenho sido submisso, eu tenho colocado minha vontade debaixo da sua, eu tenho estado em submissão. E você faz uma autoanálise do seu relacionamento com Deus. O terceiro ponto é voltar. No versículo 20 diz assim, levantando-se, pois ele, foi para seu pai. Versículo 20. Levantando-se, pois ele, foi para seu pai. Voltar para Deus, voltar para a casa do Pai, voltar para o primeiro amor. Você lembra aquele primeiro amor, quando você se converteu, com lágrimas nos olhos, o coração apertado e um nó na garganta, aquela coisa apaixonante por Deus, e você descobriu que Deus era real, e você sentiu a presença dEle, aquela vontade de devorar a Bíblia, e conhecer as Escrituras, é voltar ao primeiro amor. Porque com o tempo, muitas vezes, a gente nós acabamos nos esfriando. O próprio Jesus disse que nos últimos tempos, o amor de muitos esfriaria. E nós temos visto isso acontecer. Muita gente se esfriando. Uma conferência boa como essa aqui, tanta gente aí fora perdendo.
né? Você deve conhecer alguém que não veio. Porque muitas vezes as pessoas estão dando prioridades às outras coisas, quando Jesus, na verdade, disse: buscar em primeiro lugar o meu reino. Primeiro lugar é o reino. Primeiro lugar é o reino. Só que as pessoas invertem tudo, colocam tudo de cabeça para baixo. Ao invés de abençoar o que Deus está fazendo, ao invés de descobrir o que Deus está fazendo, mostra para mim, Espírito Santo, onde é que você está, o que você está fazendo. Eu quero ter uma submissão a Ti, eu quero voltar para casa, eu quero voltar para o meu relacionamento, eu quero voltar para o meu primeiro amor, eu quero voltar para o meu destino, para o meu propósito. A pessoa acaba se preocupando com tantas outras coisas passageiras, quando na verdade o que é eterno, o que é sólido, o que é a rocha é Cristo. Sabe, não constrói a sua casa na areia. Não constrói a sua casa na areia de projetos que são contrários à vontade de Deus para você. Porque você vai perder seu tempo. Mas constrói a sua casa na rocha que é Cristo. Volta para casa, volta para o primeiro amor. Volta a colocar Cristo como centro. Volta a colocar Cristo como prioridade. Volta a colocar Cristo como a coisa mais importante da sua vida. E você vai prosperar em todos os seus caminhos. No versículo 21, ele confessa. Ele diz assim, disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Confessa. Confessar é muito importante. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós vivemos um tempo muito complicado. Se a gente não tiver cuidado, a gente perde o costume de confessar a Deus. A gente vive num tempo muito complicado, onde está todo mundo criando doutrina para si, como a palavra de Deus diz que seria. As pessoas estão criando doutrinas para si mesmas. E vão inventando igrejas, vão criando igrejas que satisfaçam a sua carne. Ou procurando igrejas que satisfaçam o seu pecado. Estão começando a trocar o nome de pecado e dizer que pecado é cultura. Pecado não é cultura, pecado é pecado. Pecado não é nacionalidade, pecado não é cor de pele, pecado não é behaviorismo. Pecado é pecado, a Bíblia é muito clara no que diz que é pecado. Estava tendo uma conversa com um pastor de uma denominação aí, um país, certo desse que eu estava visitando, e ele disse assim: não, está vendo aquele ali é o bispo aqui da nossa catedral. Ah, é? É. Mas ele é homossexual. Eu falei: é? E pode? Ele falou assim: nós fizemos um concílio aqui na denominação e chegamos à conclusão de o seguinte: você pode ser homossexual desde que você não pratique. Aí eu falei: mas como é que é? Pode ser homossexual, só que tem que se abster. Aí eu falei para ele assim: então não pode. Então não é homossexualismo, é celibato. O cara é celibatário. Aí ele parou e falou: não tinha pensado nisso. Eles só quiseram ter uma cultura inclusiva, né? Não, nós aceitamos, desde que não faça. Não está aceitando nada. Você está tentando dar um nome bacana para o negócio. Aí a gente começou a conversar, ele começou a querer me convencer de que certos pecados não são pecados, eles são comportamentos, eles são culturais. E eu falei para ele assim: não, pecado não é cultural, pecado é pecado. E a Bíblia é muito clara, dizendo o que é pecado e o que não é. E o perigo está quando a gente quer justificar o nosso pecado, e a gente começa a dizer que a Bíblia não tem mais autoridade sobre nós. Esse é o perigo. A Bíblia foi um livro escrito há 2.000 anos atrás, não tem mais autoridade sobre nós. Se fizermos isso, irmãos, estamos perdidos. Se a Bíblia não tiver mais autoridade sobre nós vamos ser guiados pelo quê? Pela nossa própria carne. É o humanismo, que diz que enquanto você não estiver fazendo mal para ninguém, não tem problema. Isso é humanismo. Não foi isso que Jesus pregou. Sabe, é importante confessar. O diabo é tão sujo que ele chega para a pessoa e fala assim: você não consegue se libertar disso, você faz e se arrepende, faz e se arrepende, faz e se arrepende. Você não tem vergonha, não?
vergonha na cara, não, de chegar para Deus de novo, pedir perdão disso aí. Sabe, o diabo vem acusar você. Você não tem vergonha na cara, vai pedir perdão de novo. Por que você simplesmente não assume que você é assim? Porque, sabe, o inimigo quer fazer você acreditar que você é o pecado, ao invés de você entender que você comete o pecado. E nós amamos o pecador. Nós, como filhos de Deus, amamos o pecador. Como Jesus ama o pecador. Mas Jesus não ama a atividade do pecado. São duas coisas diferentes, entende? São duas coisas completamente diferentes. A pessoa e o que a pessoa faz. Você pode amar a pessoa, receber a pessoa, abraçar a pessoa, colher a pessoa, ter carinho pela pessoa, ter cuidado pela pessoa, fazer a pessoa se sentir incluída. Você recebe a pessoa, você valoriza a persona, mas não a performance. Pessoa e performance são duas coisas. Eu estou com cara de quem está com sede, pelo jeito, né? Obrigado, querido. Não, ela entendeu que no copo eu não ia conseguir beber, trouxe a garrafa. Muito bem, me dê uma salva de palmas para a Fernanda. Família linda de servos, que Deus abençoe muito, cada vez mais. Sabe, a gente tem que entender o seguinte: Deus ama e aceita a pessoa, a persona, a pessoa, mas não a performance. A performance, o ato, o pecado, ele é separado. Deus não rejeita a pessoa, Ele rejeita o pecado. Por exemplo, quando Jesus fala com a mulher pega em adultério, trazem a mulher pega em adultério e fala para Jesus, para testar Jesus, né? Essa mulher foi pega em adultério, a lei diz que a gente tem que apedrejar, você diz o quê? Jesus, escrevendo na areia, estava escrevendo na areia e ficou. E eles insistindo muito, ele foi e respondeu: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Em outras palavras, todo mundo tem pecado. Deus sabe disso. Deus sabe que você tem pecado. Deus sabe que nós temos pecado. O perigo que nós corremos é de deixar Satanás nos convencer de que o pecado faz parte de quem somos e não nos arrependermos mais dele. Arrependimento e confissão. 1 João 1,19, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. É importante haver confissão de pecado. Nesse teu tempo com Deus, nesse tempo de intimidade, onde você vai buscar ficar na presença dEle, é muito importante você confessar para Ele: Pai, eu errei aqui, eu pequei, pisei na bola, me perdoa. E o próximo passo é santificação. Versículo 22, mas o Pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilha. Ponde-lhe anel no dedo e as alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e regozijemos-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Em João 5, de 1 a 14, conta a história de um aleijado que ficava ali num tanque chamado Betesda, esperando um anjo vir mexer as águas. E quando o anjo mexia as águas, quem entrava primeiro era curado. E Jesus chega para o aleijado e fala: você quer ficar curado? Ele diz: Senhor, eu quero. Mas quando o anjo move as águas, até eu conseguir me arrastar para lá, eu conseguir alguém que me levante para levar, porque eu aleijado não consigo andar. E aí alguém entra primeiro e eu não consigo. Jesus falou para ele assim: levanta, pega a tua cama e anda. Ele foi curado. E aí depois ele sai, encontra com o fariseu. É muito interessante o texto, João 5, de 1 a 14, depois você pode ler com calma. Mas depois Jesus encontra com ele no templo e diz para ele assim: olha, veja que você está curado, não peques mais, para que algo pior não te aconteça. E a gente, às vezes, não atenta para isso, mas a realidade é que o pecado abre portas para o mal se estabelecer na nossa vida. O pecado abre portas de legalidade. A gente dá legalidade para o diabo entrar, roubar, matar e destruir. E é por isso que o diabo quer convencer você de que você é o pecado. De que o pecado faz parte de quem você é e você não precisa se arrepender dele, você tem que aceitar. Por isso que o diabo vai usar pessoas e até igrejas e religiões para aceitar o pecado. Dizer, não, o pecado é... Esse pecado aqui faz parte de quem a pessoa é, a cultura dela, ou é o DNA dela, ela nasceu assim. Não, isso é uma mentira.
Seja qual for o pecado, adultério. Falei da mulher pega em adultério. Ela era casada e ela se deitou com outro homem. Trouxeram para Jesus, Jesus falou que não tiver pecado, tira a primeira pedra. Um por um foram embora, ninguém tirou a pedra nela, porque todos tinham pecado. E aí Jesus vira para ela e falou assim, mulher, cadê os seus acusadores? Foram embora, Senhor. Ele falou, nem eu te condeno. Vai e o quê? Não peques mais. Então, Jesus perdoa a mulher, perdoa a pessoa, aceita a pessoa, mas rejeita o ato do pecado, rejeita a performance, fala para ela, não comete mais essa performance aqui. Aceita a pessoa, rejeita a performance, entende? Mulher, nem eu te condeno, eu aceito você como pessoa, mas não aceito o comportamento, não repete mais isso. E é isso que a gente precisa restaurar no nosso comportamento, no nosso entendimento. Deus aceita você, Ele não aceita o que você faz. Então não tente criar justificativa para o que você faz. Se quebranta, se arrepende, chega na presença dEle, se arrepende, se humilha, volta, confessa e finalmente se santifica. O texto diz que o pai manda traz depressa a melhor roupa e coloca nele. Quer dizer, ele estava cuidando de porcos, devia estar fedido, sujo. Então eles tiram aquelas vestes sujas dele e o cobrem com vestes limpas. Não é isso que Jesus faz por nós? Nós estamos na nossa vida, muitas vezes, com nossas vestes sujas, contaminadas pelo pecado. Mas quando a gente segue esses passos, a gente se arrepende, a gente se humilha, a gente volta, a gente confessa, Ele nos santifica. Ele nos santifica. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Como a gente leu aqui em 1 João, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Ele é fiel e justo para nos purificar. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esses dias eu estava trocando a fralda da minha filha. Ela tem 3 meses, bebezinho, coisa mais linda do mundo. E eu, às vezes, fico impressionado como que uma coisa tão lindinha consegue encher uma fralda de tal maneira. E aquela fralda pesada na madrugada, rapaz. E ela rindo com aquele sorriso banguela dela. E eu falei, Jesus do céu, e pega. Eu e minha esposa, a gente pega neném, tira aquela fralda suja. Filha, essa fralda não te pertence. Você tira essa fralda, essa sujeira de você, que essa sujeira não te pertence. E joga aquela sujeira fora. E aí demos um banho nela, com sabonete cheiroso, shampoo cheiroso de bebê e tal, aquele banho gostoso, ela ficou limpinha, trouxemos uma roupinha branquinha, limpinha, botamos a roupinha limpinha nela, fralda nova, perfuminho, pronto, ela está cheirosa, limpa, nova, porque ela não é a sujeira, entende isso? Deus faz a mesma coisa conosco, você peca, você erra, Deus olha para você, Ele não te condena, porque Ele ama você, você é bebezinho dEle, filhinho amado, filhinha amada. Ele pega, e basta você se arrepender, basta você confessar, basta você clamar. Sabe como ela me acorda porque ela clama de noite, ela clama de noite. No que ela clama, eu ouço o clamor e vou lá. E a purifico daquela sujeira. E é isso que o Pai faz por nós. Sabe, você sente aquela coisa que está em você, está te incomodando, aquilo não é de Deus para a tua vida, você sabe que aquilo ali não te pertence, e você se arrepende, você clama e fala, Pai do céu, vem me limpar. Você clama a Ele como um Pai de amor, bom que Ele é, Ele vem, e Ele te limpa, Ele te purifica, Ele te banha, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, Ele te bota vestes brancas e limpas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, e você de novo é um bebezinho fresquinho, cheiroso, dando um sorriso banguela no colo do papai. Filha amada de Deus, filha amada de Deus, é isso que somos. Não deixe o inimigo tentar convencer você que aquela sujeira faz parte de quem você é. Não deixe o inimigo tentar convencer você que aquela fralda suja ali, aquilo ali faz parte de quem você é, que você nasceu assim. Não, não faz parte de quem você é. É comportamento e pode ser mudado. Pelo poder, pelo sangue de Jesus. Ele é fiel e justo. Basta a gente querer, basta a gente clamar, basta a gente buscar. Basta a gente se entregar, se render,
romper com os paradigmas desse mundo e nos entregarmos e nos submetermos à vontade do Pai para a nossa vida. Porque a Bíblia diz que tudo é possível. Para Deus não há impossíveis. Então, não deixe que esse mundo diga para você que você é assim, não. Eu me arrependo, eu confesso, eu busco, eu clamo, Ele me santifica, Ele me purifica. E como filhinho amado do Pai, no colo dele, você começa novamente, sim. Ele te coloca novamente na direção do cumprimento do seu chamado, do destino que Ele tem para a tua vida. É somente quando nos submetemos, quando seguimos esses passos, é que nós conseguimos ser colocados e projetados no chamado e no destino que Deus tem para a nossa vida. Eu quero te encorajar hoje com essas palavras. Deus tem algo mais para você. Deus tem algo a mais para você. E talvez na sua caminhada você tenha ficado confuso ou confusa. Talvez na sua caminhada você não tenha conseguido dar tanto tempo de intimidade para o Pai. Talvez na sua caminhada você não tenha conseguido confessar tanto, ou se arrepender, ou voltar como você deveria. Eu quero te encorajar, faça isso no seu coração. Nós vamos orar agora, eu vou pedir que você fique de pé. E nós vamos orar, vamos pedir ao Pai, ao Espírito Santo, que nos ajude, que nos guie, que nos oriente, que nos fortaleça, que nos dê as chaves que precisamos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos em primeiro lugar nos arrepender. O arrependimento nos traz para mais perto de Ti, ó Pai. Queremos ter essa metanoia, sofrer essa metanoia na nossa mente, Deus. Sabemos que o Senhor nos ama, nos quer, e que quando nós caímos em nós mesmos, quando nós nos arrependemos, quando nós pensamos na Sua bondade, podemos dar passos firmes e seguros em direção à vontade, à Sua plena, boa, perfeita e agradável vontade para nós. Por isso o Espírito Santo ajuda-nos nessa hora a nos arrependermos de tudo aquilo que não vem de Deus para a nossa vida. Em segundo lugar, Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor venha com o Teu poder e nos ajude a nos humilharmos diante de Deus. Que Tua palavra fala que quando nós nos humilhamos diante de Ti, o Senhor nos exalta. E quantos filhos têm sido humilhados porque têm tentado a si mesmos se autopromover? Tem tentado fazer lobby, tem tentado fazer política, tem tentado usado de hipocrisia, de tantas outras ferramentas que não vêm de Ti, Pai, não vêm do céu. Pai, em nome de Jesus, lava-nos, purifica-nos, tira tudo isso de nós. Nós queremos nos humilhar na Sua presença de verdade, Deus. Queremos, ó Pai, abaixar nossos olhos, ó Deus, bater no nosso peito e dizer, tem misericórdia de nós, Pai, porque nós falhamos, nós erramos diante de Ti, queremos recomeçar. E nós queremos voltar, ó Pai, voltar para o nosso primeiro amor, voltar para o choro, voltar para a lágrima, voltar para o quebrantamento, voltar a sentir. Quantas vezes, ó Pai, quantos de nós acabamos perdendo a sensibilidade? Ah, Deus, nós queremos voltar para casa do Pai, voltar, ó Deus, para o destino, para a rota que o Senhor tem traçada para nós. Pai, nós queremos também confessar, como o filho pródigo confessou. Confessar que falhamos, confessar onde erramos, confessar, ó Pai, que não somos dignos, ó Pai, do Seu amor, da Sua graça, da Sua misericórdia. E te agradecer porque o Senhor nos recebe, Pai. Não é nosso merecimento, mas é apesar de nós, o Senhor nos recebe. Faz isso agora, fala com Deus, confessa para Ele. Você e Deus. Sussurra aí no seu coração com Deus agora e diga, Pai, me perdoa, eu confesso que eu tenho falhado, eu confesso que eu tenho errado, eu confesso que eu tenho estado distante de Ti. Eu confesso, Deus, que eu tenho me ocupado tanto que eu não tenho tirado tempo para passar na Tua presença, não tenho tempo para meditar na Tua palavra, não tenho tempo para buscar santificação. Fala com Ele agora, você e Deus. Você e Deus. Sabe, a palavra de Deus diz que com o coração quebrantado Deus não resiste. Deus não resiste, mas Ele resiste ao altivo, aquele que acha que não precisa orar. Esse Deus resiste. Não deixa, não faça agora, não permita agora que você seja altivo, mas se quebranta diante do Senhor. Se quebranta diante do Senhor, se humilha diante dEle. Confessa. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Sonda o teu coração agora, veja se há algum pecado que você precisa confessar para Deus e pedir perdão para Ele. Fala, eu confesso, Pai, eu errei, eu pequei, me perdoa, me lava, me purifica.
E a resposta para ele é: meu filho amado, eu te amo, eu te lavo, eu te purifico. Você é meu filhinho, eu tiro de você a fralda suja, eu tiro de você o seu pecado, eu te lavo com o sangue de Jesus. Você é filho amado, você é filha amada no colo do Pai. Ele te veste com vestes brancas. Ele te veste com vestes brancas. Ele troca, ele tira suas vestes sujas. Ele te dá vestes brancas. Fale com ele agora. Rasga o seu coração diante dele agora. E ele te santifica. Ele é que te purifica. Levante as suas mãos agora para receber. O perdão é a purificação do céu. O perdão é a purificação do Pai. Vem, Pai. Em nome de Jesus. Lava-nos, Pai, lava-nos, 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 lava-nos. Purifica-nos, Pai, purifica-nos. Pai, nós te louvamos pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Te louvamos e agradecemos pelo Calvário. Te louvamos e agradecemos pela cruz. Te louvamos e agradecemos, ó Deus, pelo teu amor por nós. Te louvamos e agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus de amor, um Pai de amor que quer ter intimidade com seus filhos. Queremos te conhecer intimamente, Pai. Queremos te conhecer intimamente, Pai. Queremos nos dar a conhecer também. Queremos nos entregar. Queremos nos rasgar na tua presença. Ó Pai, ouve o nosso clamor nessa tarde. Ouve o nosso clamor. Ouve a nossa oração. Como uma criancinha que do berço chora pela atenção do Pai. Vem, papai. Vem, papai, cuidar de nós. Nós nos arrependemos agora. Purifica-nos e seremos limpos. Somos teus filhos. Somos teus filhos. Somos teus filhos. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Eu quero fazer um momento profético aqui nessa hora. A Bíblia ela é cheia de momentos proféticos. E existem gestos que você faz no natural, na terra, que eles apontam para algo que está acontecendo no mundo espiritual. Eu acredito que é importante para nós agora fazermos esse momento de volta para o Pai. Amém? Vamos fazer esse ato profético de volta para o Pai, para simbolizar o nosso desejo de recebermos essa ministração de Deus na nossa vida. Eu quero chamar você que vem aqui na frente, todos nós. Isso não significa que você está em pecado ou que você está entregando a vida para Jesus, nada disso. Simplesmente uma simbologia, um ato profético. Pai, eu quero voltar para Ti. Eu quero estar mais junto de Ti, mais perto. Eu quero ser renovado por Ti. Eu quero ter um encontro mais forte. Eu quero voltar ao primeiro amor, voltar ao choro, voltar ao coração batendo forte, apertado na garganta. Eu quero mais de Ti, novamente me apaixonar, novamente me apaixonar, novamente me apaixonar. Quero mais do Teu amor, mais do Teu amor, Paizinho, Paizinho. Eu quero mais.